o Grêmio assinou um pré-contrato com o Mandaca, confirmando todas as informações que a gente trazia já há um mês do interesse. Isso foi possível pelo final de contrato dele com o Juventude nos últimos 6 meses, e ontem o César trouxe trouxe em GZH, né, a informação da assinatura do pré-contrato. O Juventude já tem conhecimento disso e já fez uma pedida. O Juventude tem 40% dos direitos econômicos, tá, Pedro? Para liberar o Mandaca agora, sim, o Juventude quer 4 milhões de reais, mas não é só pagar o Juventude. O Grêmio tem que fazer uma composição com o Corinthians, que tem 40% também, e o CSP, Centro Esportivo Paraibano, que é o clube formador, mais 20%. Ou seja, não é só resolver com o Juventude, tem que fazer uma composição com outros clubes. O Grêmio não vai pagar esses 4 milhões, nem mesmo uma quantia semelhante às outras equipes. Vai tentar ou bem menos que isso, né, um dinheiro inferior, ou então, assim, ó, Juventude, fica com um percentual numa futura venda. Corinthians e CSP da Paraíba também. Daí o Mandaca chega agora. O Grêmio tem a assinatura deste pré-contrato, que será validado a partir de 1º de janeiro, então joga também com essa questão. Mas o Grêmio não tem tanto caixa agora para fazer a chegada do Mandaca por essa pedida do Juventude. Pedro, o Hull City, ele se resolveu em relação ao fair play financeiro. Vendeu nos últimos dias de junho alguns jogadores, tinha que buscar 6 milhões e meio de libras, vendeu 4 atletas, superou facilmente essa quantia e com isso, legalmente, tem a possibilidade de buscar, fazer uma nova oferta pelo Gabriel Mack e também dinheiro, Pedro. Mas o Hull City, por mais que seja da Liga Inglesa, não costuma fazer grandes investimentos. A primeira oferta apresentada na semana passada pelo Gabriel Mack, 11 milhões e meio de euros. O Grêmio quer praticamente o dobro, 20 milhões de euros. A maior compra da história do Hull City, pelo que eu pesquisei, tá, Pedro? Em 2014, Abel Hernandes, que jogou no Inter, 12 milhões de euros. É claro que o patamar do futebol mudou bastante, são mais de 10 anos, mas o Hull City não costuma fazer grandes operações financeiras. Resta saber se vai chegar nesse patamar próximo do que o Grêmio deseja. Mas tem mais um clube italiano mantido em sigilo e o Shakhtar Donetsk, que não é da preferência do jogador interessados nesse atleta. Mas é mais um negócio que pode pintar nos próximos dias. O MEC, que deve jogar amanhã contra a Chapecoense em Sinop, no Mato Grosso. Transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes e em Gaúcha 2, para você acompanhar jogo em imagens no YouTube de Gaúcha Esportes. Quem tá de volta, viu, Pedro? Mas não no time profissional, tá treinando em separado em Eldorado do Sul. O goleiro Adriel terminou o empréstimo dele num clube português, o AVS, que foi rebaixado à 2ª divisão portuguesa, e ele volta esperando um novo desfecho na carreira. Tem contrato com o Grêmio até 2027 e num primeiro momento, até por treinar em separado, não deve ser aproveitado. Pois é, se vender o jogador Gabriel Mack, o Grêmio poderá pagar muitas contas, mas perderá 3 titulares da maior importância. Pedro, neste momento faltam 14 dias para o Grêmio começar. Falta exatamente 14 dias. O Grêmio precisa ter um trabalho que comece a planejar o segundo semestre. Quando eu escuto que o Gabriel Mack está na fila para ser vendido e está escalado para o jogo de amanhã, eu fico meio sem entender o que o Grêmio está fazendo. Não fecha com B. O Grêmio quer o que exatamente neste momento e está fazendo... O que o Grêmio perdeu um zagueiro, o primeiro zagueiro do Grêmio, o zagueiro principal do Grêmio, eu já sei. Que o Grêmio perdeu o volante, eu já sei. Que o Grêmio pode perder o Mack, eu também já sei. Agora, o que eu não sei é o que fazer a partir daí. Então, que o Grêmio se permita fazer isso. Então, o planejamento do Grêmio ele precisa estar baseado no que ele pode contar. Mas é aquilo que tu quer ou aquilo que o Grêmio está fazendo? Porque o Grêmio está fazendo. O Grêmio contratou o Wallace. Pegasse do sono na manifestação. Por quê? Porque acabei de fazer uma manifestação demonstrando minha preocupação com relação a essa situação. Não, aí tu entrasse assim, no meio. Primeiro, não, tinha que estar prestando atenção nas notícias internacionais. Assim, não nas notícias do Grêmio. Talvez tu não preste atenção nem nas coisas que tu fala. Porque tu diz assim. Mas por que essas agressões? Ele disse assim: o Grêmio precisa decidir o que vai fazer. O Grêmio está decidindo o que vai fazer. O Grêmio contratou o Wallace e o Grêmio contratou o Mandaca para substituir o Arthur e o Vieri. O Mandaca... Talvez não seja isso que tu queira. Pedro, mas o Grêmio está fazendo. Manifesto aqui a minha incomodação com a participação vermelha no noticiário do Grêmio, Pedro.
Noticiário do Grêmio... Que ele não se mete no noticiário do Inter. Ele não se mete no noticiário do Inter. Mas olha a preocupação cabe muito, porque o Grêmio está perdendo titulares e não está repondo no mesmo padrão. Vaguinha, como o Inter, aliás. Quando tu fala em preparação, tu tem que te preparar. Quando tu fala em exibição, tu vai lá e faz um jogo de exibição. O primeiro jogo do Grêmio lá em Cascavel foi um jogo de exibição. Que jogou o Marcos Rocha, que todo mundo diz que não faz parte dos planos, que jogou o William, que não faz parte dos planos, que jogou o Mac, que não faz parte dos planos, e porque jogou o Monsalve, que não faz parte, ou melhor, que diz que as informações mas eles não fazem parte dos planos, de verdade, porque... Não, porque se vão sair do mercado, né? Não, tudo bem, mas é que eu não sei se eles vão conseguir sair do mercado. Vamos pegar o noticiário, vamos pegar o noticiário. Tá, mas deixa eu só te dizer, assim, tu é o técnico, tá? Te bota na função do treinador, o cara é treinador. Ele não pode trabalhar com a ideia de A e B estão no mercado, então não vou contar com eles. Se eles estão ali no dia a dia, ele tem que trabalhar com eles. Ao contrário, desculpa. Não tem como ele fazer um jogo só com quem eventualmente... E se não vende os caras? Não, Diogo, é diferente. A discussão é, o treinador faz parte do planejamento. Ó, treinador, seguinte, o Gabriel Mac tem proposta aí do Hull City. Tá mais fora do que dentro. Ele tá mais fora do que dentro. Não te abraça nele, porque eu preciso... daqui a 2 semanas eu tenho o jogo, ele não vai jogar. Isso ele precisa estar informado, né? Porque do contrário é planejamento reverso. Isso me preocupa. Mas ao mesmo tempo, o Grêmio tem profissionais muito experientes, o próprio treinador é muito experiente, o Pelaipe é muito experiente. Então, que o Grêmio tenha noção do que está acontecendo. Para mim, o plano do Grêmio está claríssimo. 2 semanas, dentro de 2 semanas, uma sexta-feira, antes do final da Copa entre Brasil e antes do jogo final da Copa entre Brasil e França, nós teremos também uma Copa do Mundo para o Grêmio contra o poderoso Mirassol fora de casa. O planejamento do Grêmio para esse volta da Copa, ele foi definido antes, César. Ele apostou no técnico. Havia uma discussão, o técnico tá certo, não tá certo. Não, apostou no Luiz Castro. Olha, essa diretoria tá convicta. Tá convicta no Luiz Castro. Porque assim, o time piorou, gente. Essa aqui é a verdade. Ninguém sabe como vão chegar os reforços que são apostas. Agora o Grêmio encaminhou a contratação de Diego Caito. São 4 reforços e 4 apostas. Ninguém vai me dizer que o Grêmio tá com uma contratação de peso. Não, a gente não sabe. Bom, vamos ver. Eu torço para que o Grêmio acerte sempre. Vamos ver. Mas tem 11 para escalar, Diogo. Aí tu tem 11 para escalar. Não me diz que tem 11 para escalar mesmo? Diogo, não, ainda bem que me avisou, senão daqui a pouco desde o primeiro minuto. Dá teu jeito aí. É que tem 11 para escalar e um desses caras que está sendo escalado na preparação não vai estar no César, campo. a tua bronca é com o planejamento. O que eu estou dizendo, eu não estou nem discordando de ti, eu estou dizendo que o Grêmio definiu o planejamento no técnico. Ele vai perder qualidade em peças, mas ele confia que o trabalho do técnico compense essa queda de qualidade individual com jogadores que o dinheiro pode comprar. Você reconhece que é pensamento mágico? Não, podemos fazer 200 críticas, eu me somo a elas, inclusive. Mas está na cara que essa é a ideia do Grêmio. Ele está confiando no treinador. Porque a lógica é o seguinte, o Internacional está perdendo um reserva e até exagerei dizendo que a principal contratação do Inter é a saída do Borré. De tão caro que ele era para tão pouco que jogava. O Grêmio foi a única frase interessante que tu disseste na Copa do Mundo. Obrigado, Pedro. Já posso não dizer mais nada, então. Tá consagrado. Mas a parte do Grêmio é que ele perde 2 titulares e meio. E eu não estou considerando o Mac inteiro, porque para o Luiz Castro ele nunca foi titular inteiro. Então são jogadores muito importantes que o Grêmio repõe a menos. A menos. E é grave porque os dois têm 21 pontos. Os dois fazem o mesmo campeonato, que é tirar 15º e 16º. Nisso o Inter tem vantagem, porque o Inter conseguiu, entre aspas, se livrar do jogador Borré. Quer dizer, parou com aquele pagamento, deve ter recebido algum também, pago alguma outra continha ali, nada muito expressivo, mas esse jogador não faz diferença, agora não ficou sem reserva. Né? Não faz diferença para botar o Inter na Libertadores da América, mas assim, ele fez um gol contra o Curitiba lá. Dentro dessa ideia de escapar... 6 em 6 meses, ele deve fazer mais um agora. Mas aí quem é que vai entrar no lugar dele para fazer esse golzinho? Agora tem que achar um cara que substitui. Então, mas que não ganhe 2 milhões, que ganhe 300 mil. Eu concordo que o Borré é inviável, mas e aí? Eu não posso... Aí é o próximo passo. Tem um jogo treino amanhã e na projeção da escalação está o João Bezerra. O João Bezerra não segura a reta final do Campeonato Brasileiro. É injusto, inclusive, com o menino colocar nos ombros dele a responsabilidade de ajudar o Inter para fugir do rebaixamento. Não, eu só quero comparar contigo para te dizer o seguinte, enquanto o Inter perdeu um jogador que é reserva, o Grêmio perde 3 titulares extremamente importantes. E os mesmos pontos eles têm ganho nos 18 jogos que foram realizados. Eu não estou nem te contraditando, mas a gente precisa dizer o seguinte,
é que Inter e Grêmio, eles não jogam o campeonato um contra o outro. Eles jogam contra as outras equipes todas. Então não importa no caso do Inter. O Grêmio perdeu mais qualidade. É verdade, perdeu mesmo. Eu só estou colocando o seguinte, o Grêmio está se enfraquecendo mais do que o Internacional. Aí beleza, eu concordo contigo. Só que, tu perguntaste, mas e aí? O ano passado o Inter perdeu jogadores e não conseguiu repor. Isso é um fato. E quase caiu. Então esse ano... O que vai ter de diferente? O Fabinho, pode ser? Eles têm um adversário maior do que todos os adversários do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil, que estão os dois, ou também da Sul-Americana, que está o Grêmio. O adversário maior são as dívidas. As dívidas precisam ser pagas sob pena de inviabilizar o clube. Pode cair, inclusive, para a segunda, né? Pode cair, claro. Tá tudo bem, se cair vai ficar tudo bem. Ele tem que escolher entre pagar as contas ou correr o risco de cair para a segunda divisão. Eu disse isso outro dia, tem 1 milhão de caras escrevendo, me dizendo horrores, Maurício. Eu até achei que alguns têm razão. Não, também. Alguns eram sensatos. Não pode achar normal a queda para a segunda divisão. Não, eu não acho normal, eu só acho que chegou numa encruzilhada que tu tem que fazer a opção, ou tu vai para a direita ou para a esquerda. A única coisa, Pedro, se é que isso serve de alento, não sei se é um alento, é que as armas... são as mesmas para todos os clubes nessa situação. Isso é bom. Tu tira 3 ou 4 clubes ali, o Cruzeiro, que tem investidor ainda, que daqui a pouco ele vai cansar e o Cruzeiro vai quebrar também. Mas antes dele cansar, ele vai se divertir lá um pouco, o Cruzeiro vai nessa. Tirando o Cruzeiro, tirando o Flamengo e o Palmeiras, que tem outra realidade, os outros clubes, não sei se todos os outros, que o Bahia tem uma situação diferente. O Bahia tem o dinheiro de fora, né? Agora o Bragantino, talvez uma situação um pouco diferente. Todos os outros, as armas são rigorosamente as mesmas. A diferença é a posição que eles têm na volta do campeonato. Não tem 21 pontos, o Grêmio e o Inter estão pressionados, Guerrinha, pressionados demais pela própria pontuação e pelo enfraquecimento com pontuação baixa. Esse combo é que é muito preocupante. O Internacional que perdeu o Borré, ele vai precisar, evidentemente, repor. Aí eu paro para pensar e digo, aonde é que ele vai buscar jogadores? No exterior? Não vai, não tem bala para isso. Na Série A, bom, se o jogador não está sendo aproveitado, é porque não tem bala também para jogar no Internacional. Então só tem um lugar para o Internacional correr, a segunda divisão. Parece mentira, né? Só a segunda divisão que talvez apresente um nome que possa entrar e dar uma resposta razoável. Hoje é dia de Grêmio e o Grêmio deve entrar em campo com Gabriel Grando, Pavon, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Pedrinho, Léo Pérez, Nardoni e Mac, Enamorado, Carlos Vinícius e Amuso. Essa deve ser a escalação inicial do Grêmio. Mais informações, o Grêmio avançou para contratar o Diego Caetano, isso eu já trouxe no vídeo de ontem, então não tem muitas notícias atualizadas do Grêmio. O Grêmio segue no mercado, deve ter como reforço o Diego Caetano, já teve os outros 3, que é o Mandaca, o Matheus Nascimento e o Wallace, zagueiro, que foi apresentado ontem no CT Luiz Carvalho. Gostei muito da entrevista do zagueiro Wallace, eu quero ver ele no amistoso novamente, hoje contra um time melhor que a Chapecoense, um time de Série A. Então eu quero ver como é que ele pode se portar diante de um time de Série A. Eu tô muito ansioso porque o Wallace é um zagueiro que me chamou a atenção. Eu gostei muito da contratação do Grêmio. Pode ser que ele não seja... não dá retorno esportivo e nem financeiro ao Grêmio, pode ser, mas eu gosto desse tipo de investimento, tá? A única coisa que eu tenho a lamentar, eu queria que o Grêmio tivesse um time um pouquinho mais afirmado para poder entrar essas apostas meio que de sangue doce, pontualmente, e não no desespero, obrigado a acertar, entendeu? Porque quando tu é obrigado a acertar, aumenta a pressão, quando tu aumenta a pressão, é mais difícil. É mais difícil. E outra coisa, as apostas nem sempre dão certo. Se o Grêmio acertar 2 das 4 apostas, o Grêmio contratou o Matheus Nascimento, o Wallace, Mandaca e provavelmente o Diego Caetano. Se 2 desses 4 jogadores performarem, tá ótimo. Tá ótimo. E é um grande índice de acerto. Imagina, o Grêmio não investe muito e consegue ter uma assertividade muito importante com jogadores baratos. Tá? Então, assim... Cara, eu confio muito no trabalho do Paulo Pelaipe. Ele deve ter todos os dados para estar contratando esse tipo de atleta. O Grêmio tá perdendo, como disse a Rádio Gaúcha, o Arthur. O Grêmio já perdeu o André Henrique. Tudo bem, era um reserva.
mas o Vieri... Então, assim, o Grêmio perdeu 2 melhores jogadores do time. Concorda comigo? O Grêmio perdeu 2 melhores jogadores do time. E repôs com jogadores apostas. Olha, e esse time merece um sexto. Então é normal ter a preocupação. Eu tenho muita preocupação. O Grêmio aposta tudo no Luiz Castro. Vamos ver se o Mister aí consegue engrenar. Olha, cara, é difícil. Tá difícil, mas vamos acreditar. Nós é gremista, né? Vamos pra dentro deles. Hoje em dia de Grêmio, vamos ganhar. Vamos golear, Chapecoense.